Olá! O que guardam os museus caxienses? Quando foi a última visita que você fez ao Museu de Caxias do Sul? Visitas a museus é o tema de hoje da Roda de Saberes que começa agora. Acompanhe com a gente! Lembro a todos que a Roda de Saberes é um programa da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Para conversar conosco, estamos com um trio de mulheres que entendem muito bem sobre museus. Com a gente aqui, Mirela de Jesus Honorato, museóloga e atual coordenadora do Museu dos Capuchinhos, Suzana Elizabeth Rodrigues Missaglia, professora com graduação em Pedagogia, coordenadora do programa Acervo do Instituto Bruno Segalla desde 2014, e Vânia Hermel, Relações Públicas, professora e coordenadora do Museu Ambiência Casa de Pedra. Mirela, o que é um museu hoje? O conceito de museu ele ampliou bastante nos últimos anos, principalmente depois da década de 70 com a nova museologia, que vai pensar um museu um pouco mais amplo. Não só aquele espaço onde se guarda obras de arte de pessoas importantes ou objetos históricos, de vultos históricos, até então considerados importantes. O museu hoje ele tem até o Museu das Coisas Banais. Né? Então, além de ampliar a possibilidade do que se deve guardar, ampliar essa possibilidade do que é considerado importante para guardar dentro de um museu, se ampliou também a própria questão do espaço físico. Então, o museu ele não é mais um lugar, não precisa mais ser apenas um lugar fechado onde as peças estão guardadas. Outros lugares que colecionam acervos, por exemplo, um sítio histórico, um sítio arqueológico, um zoológico, uma coleção de um jardim botânico também podem ser considerados museus se eles desenvolverem o que a gente chama de processos museológicos, ou seja, se houver coleta, se houver pesquisa e se houver a parte de difusão e educação. Havendo esses processos museológicos presentes, o museu pode estar presente até na rua. Ouro Preto é considerado museu, a cidade museu. E o que a gente encontra no Museu dos Capuchinhos? Que é, acho que o mais recente museu da cidade. O Museu dos Capuchinhos, na verdade, completou 15 anos no ano passado, né? Ele foi fundado em 2001. Apesar de ser pouco conhecido, porque o trabalho educativo efetivamente está sendo desenvolvido com mais frequência e mais elaborado nos últimos 5 anos, ele é um museu bastante antigo, que começou a ser coletado os acervos dele já na década de 80, né, quando houve o Concílio do Vaticano II e as igrejas começaram a mudou um pouco a teologia da Igreja Católica e mudou também a forma de se decorar, a forma de se constituir as igrejas. Muitos desses acervos, altares e imagens começaram a ser trocadas para que a igreja fosse adaptada aos novos tempos. Então, um grupo de freis percebeu que esses acervos iam se perder e começou a coletar e guardar, e ficaram guardando aí alguns anos, e no ano de 2001, então, ele foi institucionalizado como museu. Mas essa abertura para a visitação da comunidade já existia em 2001? Existe desde 2001. Desde 2012 nós temos um programa educativo, que ainda é um programa que está engatinhando, mas a gente já tem algumas ações pontuais educativas, como a gente faz visitas mediadas a grupos interessados em visitarem. A gente tem 2 exposições anuais, todo ano o museu inaugura 2 exposições diferentes, uma do próprio acervo, né, que é exclusivamente das obras e das peças cotidianas guardadas pelos frades capuchinhos da província do Rio Grande do Sul, e também eventos de difusão na área do saber museológico, como oficinas de conservação e restauro, oficinas na área de museografia, iluminação e museu, já fizemos. Nós temos o Dialogarte também, que vai trazer profissionais para tratar de acervos e de arte, esse diálogo com a arte através do museu. São algumas das ações desse programa educativo que está em funcionamento aí desde 2012. No Instituto Bruno Segalla também tem ações nesse sentido, Suzana, que buscam atrair as crianças, atrair a sociedade para conhecer um pouco mais da obra deste importante escultor, artista nosso caxiense.
Foi mesmo, desde que foram abertas as portas do Instituto, lá em 2005, completamos 10 anos, a família sempre teve esse interesse, né? E justamente foi pensado nesse sentido, de divulgar toda a obra do Bruno Segalla e todo o acervo que ele havia constituído durante a vida dele, em documentos, em papéis, porque dito pela própria esposa, né, também logo depois que ele faleceu, que não adiantava deixar as coisas guardadas lá, sem o povo conhecer o trabalho dele, né? E talvez dali até surgisse no meio das crianças alguém que se tornasse um escultor mais adiante. Então, com essa ideia, realmente o Instituto tem vindo mostrando todo o trabalho do Bruno Segalla, a obra dele, e relacionando especialmente também com a questão da identidade, da memória, do patrimônio. Como o Bruno Segalla tem bastante obras que foram tornadas monumentos públicos, também tem essa possibilidade de a gente trabalhar muito consistentemente com o patrimônio, né? Que a gente tem as referências na cidade. E isto também traz para nós assim, aquela oportunidade de a gente trabalhar essa questão do pertencimento. Como Caxias é bem grande, tem muita gente, muito migrante que vem para cá em busca do trabalho, não é daqui, às vezes não tem nem parentesco com ninguém daqui da cidade. Então a gente entendeu, sentiu através dos nossos pequenos visitantes que realmente esse trabalho assim seria um resgate interessante, até de eles fazerem esse resgate da sua própria identidade, das suas próprias memórias e trazer para o conhecimento aqui do espaço onde eles estão vivendo hoje, né? E o Instituto sempre foi assim, desde 2005 procurou trazer bastante essa questão assim da visitação com ações educativas. Geralmente o visitante em grupos, né, turmas de alunos ou grupos de idosos ou grupos de alunos até da universidade fazem o percurso na exposição temática com a mediação de alguns dos colegas, né? E lá tem réplicas das obras dele. O que a gente encontra lá? E eu queria também te perguntar, Suzana, tem uma obra que eu sou fascinada por ela, que é Instinto Primeiro. Sim. Que é uma obra magnífica, está na nossa Praça Dante, né? Sim. Também aqui na Câmara Municipal a gente tem a obra Direitos Humanos. Sim. Quando a criançada vai lá visitar, elas lembram de alguma dessas obras que tenham visto e comentam sobre elas lá? Sim, geralmente a gente ouve as crianças comentando assim que quando aparece a imagem do Jesus Terceiro Milênio lá do Parque da Festa da Uva, aquela ali da Instinto Primeiro também, eles reconhecem bastante, sim. E o bacana também é que depois eles passam pelo que as profs retornam e contam para nós, né, que eles passam a identificar aquelas peças, mesmo que não sejam do Bruno Segalla, que estão por aqui na cidade, como escultura, como um patrimônio, como um bem de todos, né? Então, assim, prof, aquela que está lá é do Bruno Segalla, então fazem a identificação já do que seria essa obra escultórica, essa obra que está no espaço público. É bem interessante, sabe? E também o retorno que eles dão nesse sentido de buscar voltar para o Instituto com seus amigos, familiares, com pessoas que eles daí, a gente também brinca, né? Bom, agora você vai fazer a mediação, porque já conhece a exposição, né? Então eles ficam apresentando para a família aquilo que eles visitaram e conheceram. É muito bacana. E eu acho que essa questão do educativo no Instituto é muito forte.
muito forte, foi assim, sendo buscada por muito tempo pelas escolas e pelos grupos, até porque depois da visita mediada sempre tem uma oficina que trabalha integrado com o conteúdo que o professor está trabalhando na escola, às vezes dá para fazer isso, né? E com o conteúdo da exposição, faz um link, geralmente tem possibilidade de fazer um link com essas coisas para não ficarem soltas. E isso que é importante também porque dentre as funções abertas e entendidas pelos museus mais contemporâneos, né, essa função de apoio à educação formal é muito forte, né? Então a gente entende isso também. Lá no museu a gente tem, não é uma escola, não estamos ensinando nenhum outro conteúdo. Nós estamos sim dando um apoio àquele conhecimento sistematizado da escola, mas sobre outro conteúdo que também é um conteúdo importante, um conteúdo mais abrangente, o conteúdo da cidade que trabalha o coletivo, que trabalha onde a gente mora, né? É bem importante isso. E provoca a fruição da garotada. Isso. E de quem for visitar, adulto também. Para visitar também. Nossa, muita gente que trabalhou com o Bruno Segala, que o neto foi visitar o museu e o avô não sabia, daí o neto leva lá o avô para conhecer o museu, o instituto onde estão as obras. É fantástico, é muito bacana o espaço. Não sei se eu posso fazer um link, Pode, na verdade, mas é muito interessante isso que a Suzana falou, porque mostra um pouco de como vem modificando a forma de se pensar a educação em museus, né? E a mediação, essas ações educativas que a gente chama agora, porque antes falava em visitar museus, os professores pensavam, vamos deixar as crianças, os mediadores, e lá ficavam as crianças com um caderninho tendo que anotar tudo porque elas tinham que fazer uma redação ou tinham que fazer algum trabalho, então a visita era tensa, o museu ele ficou um espaço muito escolarizado durante muito tempo, né? Em que tu visitava porque tu tinha que aprender um conteúdo que ia te ser cobrado depois, e a fruição foi deixada um pouco de lado, e essa é a nova forma de pensar o museu e a educação em museus trabalha muito isso no próprio conceito de museu, né? O museu é também para ser um lugar onde tu vai se aproveitar, onde tu vai ter prazer, onde tu vai ver coisas diferentes. Por isso que ele é uma educação não formal, né? Se pensa em não escolarizar demais o museu, por mais que sejam ações pensadas, organizadas, sistematizadas e que tenham um link com metodologia, não é nada solto, e que tenham um link também com aquilo que o professor está trabalhando em cima de aula, mas um momento em que o grupo ou a criança, enfim, eles estão no museu, ele tem que ser um momento de fruição, para que se possa para que se possa formar um público de museus, porque senão tu não vai querer voltar depois. Um canto que desperte a sensibilidade. É verdade. A Casa de Pedra, que é um museu ambiência, desperta muita sensibilidade, muitas emoções. Muitas emoções. Nós recebemos muitos turistas. E eles chegam despreparados para conhecer a Casa de Pedra, né? E a gente reúne eles todos na sala e conta a história da Casa de Pedra e depois a gente apresenta então as peças da casa e muitos saem chorando, né? Porque lembraram da infância, lembraram dos avós, lembraram das mães. Aquelas peças, então, trazem, né, o passado para eles. E eu sempre digo no início da visita que nós vamos aprender com eles. Porque tem muitas peças que nós temos muita dificuldade, às vezes, de nós identificar a utilidade das peças. E eles contam para nós. O visitante faz esse papel. Eles contam para nós. Então, eles saem muito emocionados, né, da Casa de Pedra. Porque justamente ela tem esses espaços, é uma casa. É uma casa. É uma casa com toda a estrutura de uma casa, sala, cozinha, quarto, e recompõe um pouquinho do universo das famílias italianas que aqui chegaram. Exatamente. Né? Existem ocasiões que eles batem na porta, né? Durante o inverno, por exemplo, a gente trabalha com a porta fechada, com uma placa dizendo que está aberta,
E eles vêm e batem na porta como se houvesse uma família lá dentro, né? Posso entrar, né? Sim, fiquem à vontade, né? E a Ivânia até trouxe para nós os dados atualizados deste mês de novembro. Até agora, a Casa de Pedra, neste mês de novembro, recebeu 1.740 visitantes, 14 excursões. Vieram, então, turistas de 7 países e passaram pela Casa de Pedra. 17 escolas aqui da cidade visitaram o espaço. 4 delas, dessas 17 escolas, 4 delas de outros municípios. Outras cidades querendo conhecer os nossos cantinhos, a nossa história aqui de Caxias do Sul. Precisa agendar, Ivânia? Não, as escolas normalmente não agendam. Principalmente as de fora. Normalmente de agosto até dezembro a gente recebe uma enorme quantidade de escolas de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo. Eles têm um programa que estuda a imigração alemã, a italiana, né? E eles vão para as missões também. São escolas particulares. E o engraçado, ou não, é que eles vêm com os caderninhos, né? E eles chegam, sentam e anotam tudo que é falado, né? E eles apreciam também os espaços? Sim, eles dizem assim, fiz uma viagem no tempo, prof. Ou eles comparam, lá na imigração alemã também tem essa peça. Eles fazem uma observação, eles fazem os paralelos, né? E teve uma criança que foi muito interessante a colocação dela, ela chegou assim, depois de toda a visita, e também o objetivo deles era branquear a raça, trazendo os italianos para cá. Não sei isso. Vejam bem, né? Então as escolas fazem esse trabalho e eles vão tirando as conclusões deles também, porque houveram as imigrações alemã, italiana para o estado, né? E essa busca histórica é uma busca também que ajuda a se reconhecer naquela etnia ou não, ou na conversa entre etnias. Mirela, embora tu mesma disseste antes, às vezes em alguns momentos ir para o museu é ir para apreciar. Em outros momentos, talvez sim, ir para estudar, fazer registros. É interessante que se equilibre essas visitas, esse tipo de visita? Eu acho que tem diferentes tipos de visitas e diferentes tipos de públicos também, né? E a dificuldade maior, talvez, do setor educativo, do programa educativo, da área educativa, seja como ele seja chamado em cada museu, é saber estar preparado para esses diferentes públicos, porque vai variar a faixa etária. Por exemplo, no Museu dos Capuchinhos, nosso público prioritário, claro que a gente atende todos os públicos, mas o público prioritário para as ações educativas, ele é o público que a Alefam, que a Legião de Assistência Social dos Capuchinhos atende. Então a gente tem desde cursos de formação profissional, adolescentes, até idosos no centro de convivência. E são formas de se trabalhar diferentes, são mediações diferentes, linguagens diferentes, tempos de assimilar e de ter um retorno, um envolvimento com esse acervo são diferentes entre uma criança e um idoso. A forma de se trabalhar é completamente diferente. E tem aquele público que vem em grupo, em busca de um conhecimento, e tem aquele visitante também espontâneo. Né? Então o museu ele tem que estar preparado para esses diferentes públicos. É uma dificuldade, é um desafio, na verdade. Mais do que uma dificuldade, é um desafio. Pressupõe a existência de pessoas também capacitadas para lidar com os visitantes. Sim, tem se formado, hoje em dia tem cursos de especialização, tem em vários âmbitos do próprio educador de museu, né? O arte educador ou educador de museus. Existe hoje no Brasil uma rede de educadores de museus, a REM, ela tem uma versão estadual aqui no Rio Grande do Sul, da qual o Instituto Bruno Segala faz parte, né? O Museu dos Capuchinhos ainda não tem ninguém participando,
mas é uma rede que se reúne só para pensar a educação em museus, esses parâmetros, as formas de se educar, inclusive as nomenclaturas, né? Muito tempo se chamou de educação patrimonial, hoje em dia a gente chama de ação educativa, por entender que educação patrimonial foi um método trazido da Inglaterra, datado, e que pressupunha uma série de ações, e a ação educativa ela já seria mais ampla, estaria dentro de um conceito mais amplo. Então essa rede vai pensando a questão da educação em museus, as formas, que tem crescido muito, né? E o que efetivamente na prática faz a museóloga? Nos explique, Mirella, porque acho que é um termo não muito comum, assim, a gente não costuma falar, né? É a moça que cuida do museu. Apesar de ser uma profissão que existe desde 81, regulamentada por lei, né? Hoje são 15 faculdades, quando eu me formei eram 3 no Brasil, sou formada há 8 anos já. E o museólogo, ele vai se especializar ou não em determinados. Então, tu tem um museólogo que se especializa em documentação, um museólogo que vai se especializar em expografia, que seria exposição, um museólogo que vai se especializar em conservação e restauro. A minha especialidade é a gestão de museus. Então, eu vou amarrar, de certa forma, todos esses programas, o educativo, com a pesquisa, com a exposição, para que haja porque o museu ele tem uma missão, um objetivo, então todos esses setores têm que trabalhar para que aconteça esse objetivo, né? E a gente o que eu faço hoje é trabalhar com o plano museológico, que é a metodologia que a gente encontra para costurar todas essas diferentes formas de se trabalhar dentro do museu, esses diferentes programas e setores para o mesmo fim comum. Então, o museólogo, na verdade, ele é um grande especialista em coisas pequenas, em saber um pouquinho de cada coisa. O generalista. É o generalista, não o especialista, é verdade. Suzana, tu guardas muitas histórias, muitos objetos na tua casa, de lembranças, porque a gente tem isso também, de guardar. Eu sou uma pessoa que guarda muita coisa. Meu marido diz assim, Vânia, desapega, né? Mas parece que cada objeto tem uma história, e tem realmente, né? Sim. E aquilo faz tão bem quando a gente provoca as lembranças a partir daquele objeto. Tu tem muitos assim? Eu tenho, sim. Eu sempre gostei particularmente assim de objetos antigos, né? E coincidentemente na casa da minha sogra ela tinha um sótão cheio de raridades, maravilhas, eu me deliciava, né? E pedia para ela, ai, vó, me dá isso, ai, vó, me dá aquilo. Imagina se eu vou te dar essas coisas velhas, tua mãe vai ficar louca que tu vai levar isso aí para tua casa, né? Mas quando tu tiver a tua casa, eu te dou. E realmente eu ganhei umas peças assim bem antigas, a cama de casal que ela usava, que era da sogra dela, imagina, antiguidade. Mas eu gosto bastante, sim. E agora, desde que eu estou trabalhando ali no programa de acervos, né? Também eu me encontro bastante porque tem muita coisa do conteúdo do acervo deixado pelo Bruno Segalla que a gente não conhece, que ainda não foi mencionado, que ainda está por ser tratado, acondicionado adequadamente, sabe? Porque não se chegou ainda a atingir todos os bens, apesar de ser assim um volume de umas 6.000 e poucas peças no total, itens, né, vamos dizer, entre todas as coleções, mas tem muito conteúdo, tem coisas lindas que a gente, até poesia que ele escrevia no guardanapo do restaurante, porque ele frequentava muito aqui o Bar 13, o restaurante lá embaixo do Bossa, de antigamente lá perto, lá no Hotel Senador. Então tem muita coisa que ele mesmo escrevia e deixava lá, guardar, lindas, coisas muito interessantes que, assim, para fazer os recortes depois com exposições, tem muito conteúdo ainda, sabe? E tem muita gente bastante interessada também nisso. Nós estamos fazendo um levantamento das atividades do Instituto durante este período de
existência, tem muita coisa feita em termos também de pesquisa do pessoal estagiário que trabalhou lá no Instituto e organizou determinadas coleções, determinadas partes de coleções, e muitos que realizaram trabalhos de conclusão. Uns trabalhos maravilhosos. E agora nós recebemos recentemente pesquisadores para mestrado, para doutorado e pós-doutorado, inclusive. Um grupo ali de Porto Alegre encaminhou um projeto sobre a abertura, a anistia, e fizeram um material muito rico sobre o período da ditadura e incluíram também os artistas, né? E veio de lá um integrante do grupo que veio pesquisar na obra do Bruno Segalla e nas fotografias dele esses momentos que ele viveu, né? Que o Bruno foi militante político, sim, bastante envolvido. Então, tem também lá no livro deles o resultado dessa pesquisa, né? Tá mencionando o nome do artista, mostra algumas obras que ele fez, então, que estão nitidamente representando aquele período da mordaça, da ditadura, da opressão toda, né? Então, eu percebo que através desse conteúdo que o acervo proporciona, a Mirella falou uma coisa bem interessante. As ações do Instituto realmente precisam de uma gestão, porque se temos um educativo, não é, e um acervo maravilhoso, aquele acervo que está sendo consultado e guardado e acondicionado vai subsidiar o trabalho do educativo. Não é? Vai subsidiar o trabalho do programa de pesquisa, vai subsidiar também, pode subsidiar o trabalho de um programa de segurança, porque tem determinadas peças que necessitam de determinado tipo de segurança, que não pode ser local aonde ser conservado também, né? A umidade, a luz, o calor, aquela coisa. Então, é tudo muito integrado. Né? Lá dentro do próprio museu, os próprios programas não podem ser setorizados. Eles têm que ter mesmo o gestor com aquela visão ampla que vai administrar tudo para que haja as condições necessárias para que os programas se desenvolvam. Que haja uma convergência, né, de uma formação, de conteúdo. Sim. Vânia, lá na Casa de Pedra, tem muitos pesquisadores que vão até ela, que visitam? Sim. Normalmente o pessoal, no início de cada semestre, principalmente da UX, né, procura a casa para fazer algumas pesquisas. A Sandra Borella, da Arquitetura e Urbanismo, todo ano dá aula para os alunos lá. Ela fez toda a restauração, a segunda restauração da casa. Então, ela leva os alunos para mostrar onde foi feitas as restaurações, como foram feitas, como era a casa antes das restaurações. Vem pessoas do mestrado de turismo também procurar a casa. A gente recebe esse pessoal todo. E caxienses visitam muito a Casa de Pedra? É interessante, porque os caxienses chegam e dizem assim: eu passo todo dia aqui na frente e nunca entrei. Ou então diz assim: eu vivo aqui há 50 anos e nunca entrei nessa casa. E a gente diz: sempre é tempo. Sempre é hora. Sempre é a qualquer tempo, momento sempre pode. É a hora. A casa está aberta. Sempre está aberta para receber vocês. E ele sai assim: vou dizer para minha mãe vir aqui, vou dizer para minha esposa, vou trazer o meu filho. E tem os que chegam com as crianças e dizem: minha filha insiste em vir aqui, então eu vim trazer elas. Crianças que levam. Mas quem faz a visita é o pai. Né? A criança nem está aí para a Casa de Pedra, mas o pai fica assim, né? Ai, vou trazer meu outro filho. A gente nota que o interesse era do pai, mas ele, sabe? Eu não entrei então. Ou então, eu vim aqui quando eu estava na escola, a escola me trouxe faz 30 anos, agora eu vim ver como é que ficou. Então, mas não era assim quando eu vi. Tem muita gente que diz isso, né?
E o Bento teve recentemente a Primavera dos Museus, que ocorreu ao ar livre, numa atividade não só de visitação, mas que fez essa convergências de expressões artísticas. Teve música, teve dança, teve contação de histórias. Já virou tradicional na cidade a Primavera dos Museus. A Primavera dos Museus é um evento do IBRAM, né? E a gente fez a primeira vez ao ar livre, porque faz muito tempo que a gente está tentando fazer atividades utilizando o entorno da Casa de Pedra, o jardim, né? E é uma vontade da gente fazer eventos mensalmente e utilizar aquele espaço que é bonito. E a gente tem toda uma vizinhança ali que está disposta a tomar chimarrão, a fazer piquenique. E a gente quer trazer o pessoal para o museu, né? Esse é um objetivo do museu. Trazer as pessoas do entorno ali que utilizem o museu também, né? E foi ótimo, porque teve artesanato, teve comida, foi muito legal. Teve os escritores, teve declamação de poesias, né? Foi bem aceito, o evento foi num dia bem bonito, foi muito legal. E aquele parreiral produz? Produz. Já comercializei a safra com a Ceasa esse ano. Que tem, né, um parreiral lá. Tem o parreiral. No Jardim da Casa de Pedra. Ele não consegue ficar com a produção até final de fevereiro, porque como a casa é toda aberta, né, o espaço é aberto, as pessoas passam ali, arrancam ainda quando não está madura a uva e tal, né? Então a gente não consegue manter as uvas até para provar, né? Mas a gente tem ameixeira, tem figueira ali e todas as frutas são consumidas. A gente não chega a provar, mas tem senhoras que vão com a sacola, enchem de figo para fazer figada. Olha só. E dá essa produção toda? Dá sim. E interessante é a vizinhança, que são donas do museu também. É muito interessante, porque tem senhores assim que vão lá quando estão tratando o parreiral e eles cuidam. Aí eles vêm e dizem assim para mim: estão tratando errado, ele não vai dar uva esse ano. Né? Senhores de idade. Então eles contam a história pra gente da Casa de Pedra. Vocês sentem o pertencimento, né? Exatamente. Então tem uma senhora de 90 anos que tem mora na frente, no edifício da frente, então ela fica, né, cuidando. Daí ela chega lá e diz assim: sentaram aí fora, a equipe, né, que trabalha comigo, ficaram ali fora o tempo todo, não trabalharam hoje. Eu digo: muito obrigada que a senhora cuidou. Isso aí. Então, assim, os vizinhos toda hora, eles estão cuidando, participam. Teve uma tentativa de assalto outro dia, e eles ligaram para a guarda, eles ligaram para a polícia. Então, é um lado bom, porque também eles cuidam desse lado, né, que não é tão agradável para nós, de segurança, mas eu tenho o alarme externo. Os vigilantes da Casa de Pedra. Vigilantes voluntários. E eles vêm e contam as histórias da casa para mim. Então, aquela parte que não está no livro, então, não, aqui tinha uma quadra de corrida de cavalo, né? Aqui a gente andava de carrinho de lomba aqui do lado da casa. Então eles vão contando as histórias da casa que a gente não tem registrado nos livros também, né? É a oralidade. Exatamente. Oralidade nos ajudando nesses registros. Agora, a Casa de Pedra, então, é um dos museus, um museu ambiência aqui de Caxias do Sul, mas a gente tem vários outros museus. E vamos conhecer o Museu Municipal. A gente vai acompanhar uma visitação de alunos da Escola Mateu de Anela. E você que está em casa vai poder, então, também percorrer um pouquinho dos corredores do nosso Museu Municipal. Vamos ver? A propaganda do governo brasileiro para atrair imigrantes italianos à Serra Gaúcha foi sedutora durante a segunda metade do século XIX. Numa visita que fez ao Museu Municipal, hoje, no século XXI, o aluno Arthur Prigol descobriu que publicidade era essa e como era a Caxias do Sul imaginária e divulgada como a terra da cocanha, da fartura. Você conhecia a terra da cocanha? Não, mas gostaria de estar lá.
O que o monitor disse sobre a terra da cocanha? Ele disse que era uma terra que eles falavam para os italianos virem morar aqui em Caxias. Prometeram muitas coisas que não eram verdades. Como que coisas? Tipo uma chuva de diamante, chuva de pato assado, montanhas de ouro. E isso existe? Não, mas seria bom. Seria bom. Você iria visitar a terra da cocanha, iria morar nela? Tem problema nenhum. Será que você não está morando na terra da cocanha hoje? Não, não estou não. Eu sei como é que são as chuvas. Estudante do 4º ano da Escola Estadual Mateus Gianella, Arthur também descobriu e se impressionou com os utensílios e com as ferramentas usadas pelos imigrantes europeus para desbravar matas e construir uma nova vida na América. Colega de Arthur, a aluna Evelyn Baggio Mesalira de Lima conta que antes da visita à morada das memórias que compõem Caxias do Sul, leu sobre elas nos livros que a professora apresentou para a turma. Agora, no museu, pôde olhar tudo de pertinho e, inclusive, registrar em fotos para no futuro rever. Para mim está sendo bem legal para aprender a história dos imigrantes italianos e dos índios. E que a gente vê os objetos deles e que a gente só podia ver pelos livros. Sim, a gente estudou o livro inteiro de Caxias do Sul. O responsável por conduzir Evelyn e Arthur nesta viagem pela trajetória caxiense foi o mediador e acadêmico de história Thales Boff-Sausen. Como um narrador, o jovem deu o tom da conversa com a criançada e a instigou a percorrer as primeiras residências, em que cozinha e banheiro eram separados e onde geladeira como esta era uma raridade. Só habitava casa de gente rica. Depois de passar pelas raízes coloniais e pela chegada dos imigrantes italianos, Thales levou a turma a conhecer a fonte da metalurgia, da arte e da religiosidade caxienses. Ele diz que se satisfaz com as conversas e com as perguntas dos alunos e dos demais visitantes. Elas têm muita curiosidade, muita coisa elas nunca viram ou vêm apenas nas casas dos avós, mas não realmente sabem o que é. Então, saber que Caxias do Sul não é simplesmente como elas veem a cidade hoje, mas que tem toda uma história por trás, é com certeza muito interessante para elas. Essas crianças, elas vêm aqui e nós sempre nos planejamos antes em como nós vamos atendê-la, o que nós procuramos ensiná-las através do patrimônio, uma preocupação em geral com a educação. E aqui, com certeza, a gente conta a história de toda a nossa cidade, da comunidade. E a didática, tu poder estar ensinando para essas crianças um pouco da história de Caxias do Sul é muito gratificante. Então, é simplesmente ótimo ser um mediador. Obras de arte, réplicas de antigas indústrias, como da fábrica Abramo Eberle, maquinário agrícola, esculturas de santos, toque em pedras e grãos que remetem ao passado e ao presente. Tudo isso ajuda a convidar as pessoas para visitarem o museu e as tantas lembranças que ele guarda. A gente sente assim que ainda precisaríamos desenvolver mais essa cultura de visita ao museu na nossa cidade. Mas assim, nós, enquanto educação patrimonial nos nossos espaços, nós temos um vínculo muito forte com as escolas, porque nós acreditamos que a escola tem um papel fundamental de fazer com que essas crianças passem pelos museus, conheçam esse acervo de peças não velhas, mas eu diria assim, peças antigas que fizeram parte de toda a trajetória da nossa colonização. E nós entendemos assim que se a escola não tiver
esse cuidado de conhecer essa história, essa geração vai passar reto, e é uma etapa tão importante e que faz com que as crianças tenham um pouquinho uma visão diferente do que foi a história, do que foram os objetos, da utilidade deles, do trabalho que essas pessoas tiveram em outros tempos fazendo uso disso. Então é um conjunto de atividades que a gente sente, a gente nota e a gente valida isso quando muitas vezes num sábado nós recebemos a criança que já esteve no museu com a família, com a escola, retornando para cá com a família. E isso é um ponto que a gente ganha muito. É fácil visitar o nosso museu municipal? O que é preciso para poder visitá-lo? É preciso chegar até qualquer um dos nossos espaços de terças a domingo, das 9 às 17 horas, com exceção do municipal, esse aqui, e do Museu da FEB, que eles atendem de terça a sábado. É gratuito e nós estaremos sempre de portas abertas acolhendo essas pessoas e fazendo assim, pedindo, na verdade, a gente convida a comunidade caxiense a se fazer presente, a ver de perto aquilo que a gente tem para desenvolver a nossa cultura e cuidar mais um pouco do patrimônio que é preciso muito. Certamente vale a pena reservar um tempo da vida da gente para passear pelos espaços museológicos de nossa cidade e ouvir explicações como esta, que o mediador Thales Boff-Sausen forneceu sobre uma das belas obras do artista Tarquino Zambelli. Eu quero aqui todo mundo pertinho para falar um pouco sobre esta obra aqui. Todo mundo aqui? As plantações nos morros, tanto de milho quanto os parreirais de uva, a pecuária, a casa do imigrante, como ela passa a ser, de madeira em cima com os porões de pedra, inclusive com as pipas dentro. Que bom a gente poder acompanhar a criançada apreciando os museus de nossa cidade. E eu quero que a Mirella nos fale aqui o endereço do Museu dos Capuchinhos para as pessoas poderem acompanhar, visitar, né? E também explique para a gente se precisa marcar horário, como funciona esse atendimento. O Museu dos Capuchinhos, ele é aberto à visitação espontânea de segunda a sexta, das 8 da manhã às 11h30, da 1h30 da tarde até às 5 horas, é só aparecer lá e visitar. Claro que a gente tem atendimento especial, mediação, com propostas de atividades a grupos que desejem e que tenham um tempo para isso. Então é só entrar em contato através do telefone 54 3220 9565. O museu está localizado quase ao lado da Igreja dos Capuchinhos, no bairro Rio Branco. Passando a igreja direita, ali na rua General Malé, número 33A, né, no prédio de esquina, está situado o museu e ele é aberto à visitação pública. A gente faz também uma modalidade de visita que é muito interessante, muito procurada por outros museus ou por pessoas que têm interesse em determinados acervos, que a gente chama de visita técnica, porque o museu ele possui 3 andares. Apenas uma parte dele é aberta à visitação, que é a parte das exposições. Mas a gente tem reserva técnica, laboratório de restauro, a gente tem biblioteca de livros raros, de livros antigos, biblioteca especializada em teologia, em religiosidade, em artes. Então toda essa parte interna do museu a gente chama de visita técnica. Aquele visitante que tiver interesse também é só entrar em contato através do telefone ou do e-mail e agendar uma visita, porque essas visitas precisam ser acompanhadas. Que bela oportunidade. Vou ver se eu agendo lá também. Vale a pena. Suzana, e onde fica então atualmente, né, o Instituto Bruno Segalla, que também envolve o Museu Bruno Segalla, para a comunidade ter acesso? Então, agora desde 2014 nós estamos localizados ali no Samuara, no Campus 8, junto com a Cidade das Artes, na Cidade das Artes, né?
porque desde que faleceu a esposa do Bruno Segalla, havia assim uma necessidade, já antes dela falecer, uma necessidade de expansão do espaço do Instituto. Então, ou se faria ali, onde estava antes, que era próximo, do lado da casa do artista, né? Em toda a área da casa do artista, e aí depois houve uma decisão de que faríamos num outro local, estaríamos atendendo lá. Aí a universidade nos abraçou, já temos um convênio com eles há mais tempo também, e então lá no Campus 8 tem que ser mediante agendamento, mas nós estamos lá das 9 ao meio-dia, da 1 até as 19, e também por causa da instituição que funciona até as 22h30, a universidade, nós podemos permanecer sim até mais tarde para atender os grupos de interesse, né, que querem nos visitar. Quando a Suzana falou sobre a casa do artista, era na Andrade, quase esquina com a Pinheiro. Neves, isso, bem ali, na Andrade Neves, esquina com a Pinheiro. Nós tínhamos uma galeria, um espaço para o ateliê, uma área coberta e uma área aberta, um jardim lindo, maravilhoso, que a gurizada adorava brincar lá também, né, e participava. E eu queria também lembrar, eu queria que tu né, falasse sobre esses livros aqui, isso. Suzana, que tu nos trouxe. Eu trouxe porque são volumes que o IBRAM fornece para os museus, e desde 2006 eles uma equipe fez a pesquisa para mapear todos os museus brasileiros, né, por regiões. Então, nos 2 volumes ali à direita, à esquerda aqui, eles apresentam assim dados estatísticos sobre como é a acessibilidade, os programas, a instituição, como é que ela está formada, enfim, de cada museu, de cada região, de cada cidade do Brasil. E o Guia Nacional dos Museus Brasileiros ali, então, diz sobre a instituição em si, se ela é aberta ao público, qual horário, qual que é a mantenedora, se ela é pública, privada, que também tem isso, né? No caso do Instituto Bruno Segalla, nós não somos nem privada e nem pública, né? O Museu da Casa de Pedra é público, o MUSCAP é privado, é mantido pela ordem lá dos capuchinhos. E o Instituto Bruno Segalla, então, é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que atua basicamente por causa das doações, convênios com os colaboradores, com os participantes que querem manter essa história toda do Bruno Segalla, que é ligado à cidade toda, tem toda uma mescla ali de conteúdo, e que fazem isso através de leis de incentivo à cultura, e os museus que são cadastrados nesse Cadastro Nacional de Museus também, o guia é muito grande, é bastante complexo, e estando cadastrado já é um passo para a gente conseguir o apoio do próprio Ministério da Cultura para o encaminhamento de projetos. De ações. E, Suzana, então quer dizer que nessas obras estão todos mapeados, todos os museus devidamente cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus? Isso. Vale lembrar que essas obras estão disponíveis online no site do IBRAM. Então, o telespectador que estiver em casa, que quiser conhecer o museu da sua cidade, ou que for viajar e quiser se programar quais museus eu vou conhecer, entra lá no site do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, só colocar no Google, bem fácil de encontrar, tem lá nas publicações disponível. Eu já dei uma olhadinha outro dia. E até também que a gente queria salientar, que nós estávamos conversando, né? O poder econômico que está inserido nos museus, né? Não só dentro do museu, porque gera emprego para quem trabalha lá no museu, para aqueles do entorno, né? Da própria cidade, quantos empregos são gerados, né? Via o turismo também. Como a Mirella disse, aquele que vai viajar pode se programar para ver que museu que tem na cidade, porque ali praticamente concentra, né, um pouco da história daquele local. É muito lindo.
É muito importante. E essa dica da Suzana e da própria Mirella, a dica é excelente. Se você for fazer uma viagem, visite um museu. Eu fui em 2012 para a Colômbia e fiquei encantada com o Museu do Ouro. Foi assim, um passeio divino que fiz. Imagino que e recentemente até um amigo meu, Marcelo Bom, fez também, que é o coordenador da biblioteca da SMED, da Secretaria Municipal de Educação, e eu me revi na visita dele. Então, os passeios que a gente faz, se puder encaixar na agenda a visita a um museu, será extraordinário, tenho certeza. E as gurias confirmam aqui. E a Casa de Pedra. Onde fica, Ivânia? Qual é o endereço dessa nossa casa? A Casa de Pedra fica na rua Mateus Gianella, 531. Funciona de terças a sábados, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E no domingo ela abre às 11 da manhã e vai até às 5 da tarde. Domingo também. Sim. Quem quiser, no final de semana, estamos lá para recebê-los. Bem, estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Eu quero muito agradecer a presença da Mirella de Jesus Honorato, museóloga e atual coordenadora do Museu dos Capuchinhos. Obrigada. Agradeço a Suzana Elizabeth Rodrigues Missaglia, professora com graduação em Pedagogia, coordenadora do programa Acervo do Instituto Bruno Segala. Nós Obrigada pela presença. O convite. E Ivânia Hermel, Relações Públicas, professora, coordenadora do Museu Ambiência Casa de Pedra, a guardiã da nossa Casa de Pedra. Vânia, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Você que está em casa, obrigada pela companhia. Eu convido a dar sugestões para a gente compor a Roda de Saberes. Você pode mandar críticas, sugestões, elogios para o e-mail escoladollegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. A sua participação faz a diferença. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.